Seja bem-vindo a mais um Palavras Cruzadas. Hoje tenho comigo o professor Pinto da Costa. Muito obrigada, professor. Vamos falar de alguns temas bastante importantes e vamos começar pelos riscos cardíacos que só diminuem com perda de peso e não apenas com exercício. Este foi um estudo americano que nós descobrimos. Vamos falar um bocadinho disto, professor, porque cada vez mais se fala em perda de peso, cada vez mais se fala que as mulheres querem ficar como aquelas mulheres que se podem idolatrar, como Jennifer Lopez e coisas do género. As mulheres querem realmente ficar com um corpo divinal, porque os mídia assim quase nos obrigam a pensar. E depois também há químicos que são tomados com ou sem consentimento de médicos, que podem prejudicar as pessoas que têm um bocadinho mais de peso. Professor, primeiro esta frase: riscos cardíacos só diminuem com perda de peso e não apenas com exercício. O que é que podemos dizer sobre isto? Estou de acordo, eu começo pela idolatria pelo corpo da tal tendência para esqueleto. Vai tudo da valoração que nós damos. Claro. Se nós preferirmos, como existe ainda em algumas comunidades, as mulheres muito gordas, até certo ponto, respondendo à natureza, porque as nádegas muito grandes não são mais do que uma acumulação de gordura para ser utilizada como reserva energética durante a gravidez. Portanto, quer dizer, tudo vai, digamos, do esquema estético que nós preferimos. Não há dúvida que os média têm exaltado para já as modelos extraordinariamente magras, quase esqueléticas. As capas de revista só nos mostram esse tipo de mulheres, não é? Começa a haver agora uma tendência já, até inclusive em passagem de modelos, para gordas. Exatamente, já. Portanto, quer dizer, já tudo o que é exagero de um lado tem exagero do outro. E já aparecem também as lojas XXL. Também, exatamente. Ora bom, a moda é exatamente... O que está na moda é o que deixou de estar na moda. E a personalidade das pessoas que vai radicalmente para o sim, vai radicalmente também para o não. Por exemplo, quando é a moda de andar de saltos altos, as mulheres têm saltos altíssimos. Se a moda for as mesmas, se a moda for de andar de sapato raso, andam exageradamente de sapatos rasos em qualquer circunstância. Portanto, a maneira da pessoa reagir não é por acaso. Nós somos, efetivamente, um acumular de características genéticas e de aprendizagem. Aqui, a aprendizagem, como de um modo geral assim acontece, somos 30% de genética e 70% de aprendizagem. Portanto, a mulher responde... Eu estou a falar na mulher, há muitos homens hoje também. Aliás, a diferença sexual ainda se mantém, enquanto uma mulher não deverá ter uma cintura superior a 88 centímetros, até 88 será aceitável, o homem terá, vá lá, um acrescento. Até 102 centímetros, 1 metro e 2 centímetros, ele estará dentro daquilo que é razoável. Portanto, as senhoras o que podem fazer hoje é começar-se a medir, a ver se estão dentro do esquema tolerado ou não. É evidente que o exercício físico não chega, a alimentação também não chega, tem que haver um equilíbrio. E tem que haver um equilíbrio individual. Professor, mas porque a quantidade de energia que cada um de nós consome, cada um de nós gasta, é diferente. E, portanto, nós não devemos ingerir, em termos energéticos, mais alimentos do que aquilo que, na realidade, necessitamos. Porque, senão, em vez de os utilizarmos, nós estamos a acumular. O problema é que muitas mulheres, nesta questão da alimentação, professores, vão tentando diminuir drasticamente aquilo que ingerem, ou seja, pensam que não comendo é que está a solução, o que realmente os médicos dizem que não é assim que tem que acontecer. De maneira nenhuma, não é assim. Até porque o corpo precisa de se manter, não é? O corpo lança estímulos para o cérebro e o cérebro lança estímulos para o corpo. E o facto de nós termos sede ou termos fome depende, digamos, de toda a nossa estruturação cerebral. Mas nós não temos só comandos para comer ou deixar de comer. Temos para muitas outras intervenções, para muitos comportamentos, muitas atitudes. Portanto, tem que haver, na realidade, uma harmonia de todas estas respostas que nós damos
Se temos fome, devemos comer um mínimo para saciar aquela fome. Não é comer como ponto de partida, porque depois é um ciclo vicioso. Quanto mais come, mais necessidade há para comer, por uma estimulação de ordem cerebral. Portanto, quer dizer, o exercício físico, muito bem, na medida em que consome energia e não só, porque o exercício físico permite a reabilitação vascular de vasos, sobretudo de vasos mais pequenos, permite, por outro lado, que o oxigênio chegue aos vasos, o que é perfeitamente indispensável, se permite também que o cérebro seja suficientemente oxigenado. Portanto, nós estamos a considerar aqui uma globalidade da pessoa que não pode ser só de comer e do aspecto do físico, mais corpo, menos corpo. Uma unidade psicobiológica. Porque, digamos, a convicção que a pessoa tem em termos psicológicos, se lhe vai fazer bem ou se não vai fazer bem, a cultura que vai tendo em termos de alimentação, o que será uma alimentação mais saudável, uma alimentação menos saudável, isso tudo leva, digamos, a evitar a obesidade, porque a obesidade, que tem também um conteúdo genético, está muito relacionada também com a alimentação. E a alimentação em excesso, perturbando os tais vasos sanguíneos, leva a que haja uma deposição de substâncias químicas que levem a ateroma, digamos, um primeiro passo para a arteriosclerose, que não deixe os vasos funcionarem suficientemente, que leve a infartos de miocárdio, que leve a hemorragias cerebrais espontâneas, que leve a insuficiência cardíaca, a toda aquela deficiência que tira a felicidade, o bem-estar às pessoas. Portanto, quer dizer, é o que era fundamental. Eu costumo dizer que medicamentos são todos muito bons, mas o melhor é não tomar nenhum. Se nós soubermos comer e se nós soubermos beber, não temos qualquer espécie de problema, porque o exercício físico é normal, é questão do andar a pé, não precisamos de esquemas terapêuticos suplementares, dizer tem que andar 1 hora de manhã e 1 hora de tarde. Porquê? A pessoa tem que andar permanentemente. Claro. Porque se ingerir aquelas quantidades e for uma pessoa normal, é preciso ver se não há fatores de diabetes na família, se não há outras doenças quaisquer que levem à propensão. Nós vemos que há pessoas que comem, eu quase que ia dizer, passa a palavra, brutalmente, e são magríssimas. E há outros que quase só bebem água e são gordíssimos. Porquê? Porque há fatores genéticos e não só. E há fatores hormonais que têm que estar em conta. Quer dizer, a pessoa, antes de querer iniciar uma ingestão ad hoc de determinados comprimidos ou outras substâncias, deveria, digamos, submeter-se a um exame médico profundo e pelo menos perguntar ao médico, olha, disseram uma amiga minha, isto falando em mulheres, uma amiga minha disse-me que se tomar isto ou aquilo outro, que eu que emagreço num mês. Doutor, que lhe parece? Acha que devo ou não? E ele vai estudar o perfil biológico dessa pessoa e psicológico a ver se arrebenta ou não. Porque senão depois passamos a disparates horrorosos. As pessoas entram em determinadas substâncias que até fazem emagrecer, como seja as anfetaminas, mas que têm altos prejuízos do ponto de vista psicológico. E, com o tempo, vêm outras afecções que será pior a emenda que o soneto. Se calhar até emagreceram, mas ficam umas magrinhas perfeitamente perturbadas. Portanto, as terapias chinesas que tanto se falam hoje em dia, ajudam, podem prejudicar? Qualquer terapia, desde o momento que seja adequada para a pessoa naquela circunstância, está certa. O que é preciso é nós sabermos qual é o metabolismo, porque nós temos um metabolismo diferente. Nós temos metabolismo que deve ser determinado qual é o consumo de energia que nós temos, por exemplo, quando estamos a dormir em repouso. Esse é que é, digamos, aquele mínimo. É diferente das pessoas. Portanto, os métodos, teoricamente, são todos bons. Não vamos agora dizer, olha, como um ovo cozido, não mais nada. Não, isso são fantasias que se calhar está... Aqui há uns anos havia muita moda da dieta dos astronautas, etc. Não. Isso depende da pessoa, da circunstância, depende do perfil. A primeira coisa será medir a cinta. Logo que eu disse logo, tem 88 a mulher, cuidado. Tem menos de 88, então já estará num esquema que, se harmonicamente a tensão arterial também não for elevada, porque é um dos problemas que a alimentação em excesso conduz, não é só em quantidade, até em qualidade. Os alimentos muito condimentados, muito sal, por exemplo, que é uma questão cultural. Nós costumamos deitar muito sal, eu pessoalmente não, mas deitar muito sal na comida. Alguns até, se não tiver muito sal, já vem a comida salgada, ainda deitam mais sal. Ora bom, todos os alimentos têm o sódio, que é o cloreto de sódio, ou o sal das cozinhas,
necessário. Não é preciso estar a acrescentar. Portanto, quer dizer, nós é que estamos a viciar o organismo em termos de paladar, a condicioná-lo que se não estiver assim não está bom e é preciso ver que o sal aumenta a tensão arterial. E a tensão arterial é o fator número 1 para as hemorragias cerebrais. E as hemorragias cerebrais, além de matarem, causa, digamos, um prejuízo muito grande, inclusive em termos económicos, em termos laborais, porque a pessoa fica com uma paralisia total ou parcial e, portanto, se é uma pessoa que é afetada dessa maneira, devido a um excesso de alimentação, não é só ele que está prejudicado. Vamos multiplicar por 3. Se é o homem, a mulher está afetada também socialmente e no seu labor. E os filhos, se o casal tiver só um filho, também está afetado. Portanto, é uma doença extraordinariamente grande e que depende da racionalização da alimentação. E, portanto, não há dúvida nenhuma que o exercício físico é importante, porque se o indivíduo estiver muito magrinho, mas estiver parado, vai ter muitas deficiências, se calhar até que se estiver muito parado até vai ter escaras e, portanto, não morre da gordura, mas morre das escaras, da pressão, porque já não tem defesa, já não tem tantas nádegas para o proteger, que as nádegas realmente também é mais fácil estar sentado num banco de pau quem tiver umas boas nádegas do que se não tiver nádegas nenhumas, começa a bater com os ossos, começa a ter um certo incómodo. E é mesmo a pensar nessa parte corporal e não só que as mulheres tentam então chegar a esse ideal de corpo. E agora que estamos... Depende muito do ideal de corpo, porque não são assim todas as mulheres, senão não havia... Ainda bem. Depois, na diversidade é que está a virtude. Senão não havia mulheres muito magrinhas que metiam muitas coisas para ficar com mamas grandes. Há qualquer coisa que realmente não são todas assim, não é? Umas tiram, outras põem. Se fosse possível dar umas para outras, até era mais fácil, não é? Porque realmente também tem que ser outros artificialismos. O problema é que nós hoje, e ainda bem, nós hoje temos uma noção diferente que não tínhamos há 100 anos, que é a cultura da imagem. Nós, homens e mulheres, nós escondíamos-nos. Nós não éramos verdadeiros, nós metíamos muita roupa, as mulheres super espartilhavam, se era complicado, até era preciso pedir a uma terceira pessoa que apertasse aqueles cordões todos. Hoje não é assim, hoje a pessoa tem que se identificar. É a noção nova que nós temos, tem que se identificar com a sua própria imagem. Seja magra, seja gorda. O que interessa é que a pessoa se sinta feliz, compreenda como é e esteja superior, digamos, a uma hipotética desarmonia. Eu sou muito magra, quero engordar. Não, eu sou magra, tenho esta virtualidade, olho para o espelho, ponho o cabelo mais de acordo com o visual que me apetece, de forma a eu sentir-me... A autoestima que tem que estar alimentada, não é? Hoje a autoestima é um valor. De antes era um defeito. De forma que isto varia muito no tempo e no espaço. Professora, estes químicos todos que se vendem para emagrecer podem ser muito prejudiciais? Podem ser muito prejudiciais. Qualquer tratamento para emagrecimento pode ser prejudicial. Prejudicial ao ponto de morrer. Porque agora todas as clínicas desse género ou instituições são obrigadas a ter uma cobertura sanitária, são obrigadas a ter um médico responsável, mas aqui há 20 anos ou mais do que isso não eram, de forma que às vezes haviam acidentes, porque eram pessoas que prescreviam medicamentos sem ter a mínima noção daquilo que estavam a prescrever. Hoje isso já não é possível, teoricamente. É possível que uma mulher ou um homem, por própria iniciativa, tomem determinados medicamentos que podem ser perfeitamente inofensivos na pessoa normal, entre aspas, se é que há alguém que seja normal, ou se a pessoa tem algum desvio hormonal, pode ir agravar muito a situação, e inclusive há casos poucos, mas que pode levar à morte, inclusive se em relação não só à substância química atuante, mas aos envolventes, se há uma reação alérgica. A pessoa pode morrer em choque anafilático. Portanto, tudo isso tem que ser, assim como também com uma injeção de penicilina pode morrer com uma reação alérgica, pois tem que ser estudada, como eu disse há pouco, caso a caso. Somos todos diferentes e a questão da vida deve ser preservada. Claro. Juntando a obesidade, se juntarmos o tabaco e a hipertensão que já falamos, ou seja, se incluirmos o tabaco, então estamos aqui num cenário perfeito para que as coisas possam correr muito mal. Pois são os ingredientes necessários e efetivamente, desde o momento que a pessoa voluntariamente diga eu quero comer muito, quero beber muito álcool, quero fumar muito, se assumidamente disser assim, ora bom, eu em vez de morrer aos 50, basta-me viver até aos 40, dá 10 anos, voluntariamente, depois de suficientemente esclarecida,
não tenho nada a opor, mas a pessoa tem que saber os riscos que vai correr. O tabaco é perfeitamente lógico, não é? Quer dizer, a atitude do fumo, quando nós hoje estamos na autoestima, quando estamos no oxigênio, estamos com tudo isso, em vez de meter o oxigênio, estar a perturbar a proporção, metendo fumo cá para dentro, há qualquer coisa que não se entende bem. Agora já está mais facilitadas as consultas antitabágicas, o que também nos podem ajudar bastante, não é? Pois, as consultas, eu acho que o problema deve derivar de um esclarecimento à população, não é? Quer dizer, em vez de nós, em termos de marketing... Não chega a dizer no maço de tabaco, não chega a dizer prejudica a saúde, mata. Isto não faz sentido na cabeça das pessoas. Faz, o que faz é o contrário. Porque eu olhar para o maço de tabaco a dizer mata, eu tenho logo a tendência de... predisposição para ir experimentar. Fumei, não morri. Afinal, não é verdade. Portanto, se não é verdade, em vez de ser uma publicidade ao contrário, é uma publicidade favorável. Foi uma publicidade muito bem feita, essa, porque cada vez se vendem mais maços de tabaco. Pois, desde o momento que diz mata. Não era essa a ideia. Não era essa a ideia. Não sei. Eu já duvido de tudo. O álcool mata. Nós pegamos um bocado de álcool, esfregamos todos, não morremos. Não é verdade que o álcool mate. É preciso explicar, transmitir a mensagem, porque quando nós não conseguimos fazer entrar a mensagem no outro, não, o que se devia dizer mata à distância, pode matar. Você, em vez de ser feliz quando tiver 60 anos e os netinhos e não sei o que mais, não, vai estar pai metido para um canto, cheio de falta de ar, com os pés inchados, a sentir mal-estar, dói os ombros, dói a barriga, se calhar está com uma cirrose, etc, etc. Isso sim, matar à distância, olha que é muito prejudicial. Quer evitar isso, não fume. Quer evitar isso, não beba álcool. E essa é que era a mensagem, esta mensagem radical. Não, porque há um princípio que é o seguinte, quanto mais se podam as plantas, mais elas florescem. E com o tabaco e com o álcool nós estamos a cortar e cada vez se vende mais tabaco, apesar de todas as proibições, e cada vez se vende mais álcool. Portanto, nós estamos a basear esta nossa conversa num estudo norte-americano e numa parte dele dizia que mulheres com abdómenes grandes correm mais riscos de morte. Correm muito mais. Aliás, eu até já aferi em tipo fita métrica. Mais de 88, cuidado, aumentam os riscos. Mais de 88. Ora, se a mulher tem uma barriga grande, a priori, que eu não sei o que é grande só sei que é o Himalaia, tirando isso não sei, mas de qualquer das maneiras, barriga grande, suponho que será uma barriga cujo perímetro é superior a 88 centímetros. Que as senhoras que quiserem saber logo se tem a barriga grande ou não, pegam uma fita métrica e vão medir. Tem 89, tem barriga grande. Esta hora estão as mulheres todas à procura da fita métrica a medir. Portanto, quer dizer, o problema na realidade é que está demonstrado que a obesidade, que não é só comer demais, é preciso ver isso, porque está muito bem estudado nos Estados Unidos, em que geneticamente, hereditariamente, inclusive, há grupos, há comunidades, há famílias que têm obesidade. A obesidade é uma doença. É uma doença. Não é só o estar gordo, não é aquele indivíduo que comeu demais durante as férias e que aumentou 1 quilo ou 2, não é isso. Ou é aquele indivíduo que realmente está contente. A obesidade é uma doença. É uma doença que deve ser tratada. Deve ser tratada multifatorialmente, pois se nós estamos a falar que a alimentação, comer de mais ou comer de menos, beber de mais ou beber de menos, está no cérebro, psicologicamente nós temos que avaliar qual é a situação. Porque nos casos em que ainda não está perfeitamente instalada, digamos, aquele dismorfismo próprio da obesidade, se calhar, com tratamento psicológico, somos capazes de ir ao sítio. Se realmente houver um distúrbio. É claro que há distúrbios mais acentuados, menos acentuados. Nós podemos ir para uma bulimia, podemos ir para uma anorexia nervosa, que não está muito longe, porque o problema é o mesmo. E há fatores genéticos hoje já que corroboram isto que eu estou a dizer. Isto na realidade, digamos, será um exagero daquela alternância própria de resposta de que eu devo comer quando tenho necessidade de comer. Mas há desregulações. E essas desregulações eu posso ter que comer já por uma espécie de satisfação e não pela necessidade biológica, porque depois há um condicionamento. Porque eu como porque tenho que comer, tenho que satisfazer aquela necessidade de comer, mas depois, inversamente, acabo por ir vomitar ou por provocar vómito, porque também reconheço, porque o raciocínio está certo, de que se
absorvesse tudo aquilo que estou a comer exageradamente, qualquer dia estourava. Portanto, não é por isso que, como doença, é um fator comum perfeitamente a pessoa comer demais e depois discretamente ir à casa de banho ou a um sítio qualquer para rejeitar aquilo que voluntariamente até sabe que lhe está a fazer mal. Simplesmente há uma compulsão tão grande e o circuito a nível cerebral já está estipulado de um certo modo que a pessoa não tem capacidade para resistir a isso. Vamos passar ao próximo tema, porque não temos tempo para mais, professores. Vamos falar de carjacking, porque no norte do país, no norte e em todo o país, mas no norte do país e no Porto, então, tem acontecido vários casos deste género. O que é que lhe apraz dizer sobre isto, professor? Ora bom, o carjacking foi conhecido como fenómeno criminal nos Estados Unidos há cerca de 10 anos. Eu digo que foi conhecido porque não quer dizer que antes, de há 15 anos ou mais do que isso, não houvesse pontualmente um caso ou outro. Mas, como fenómeno criminal, foi estabelecido nessa data. Com o atraso em que chegam tudo o que é bom e o que é mau, nós também temos atualmente esse fenómeno. Exato. Surpreendente, porque não era costume. Havia, digamos, uma certa compreensão para com o próximo, talvez até um certo respeito, que hoje desapareceu. E como há muitos outros fatores que se imbricam em toda esta maneira de estar, de comportamentos e de atitudes, a comunicação social também difundiu esta problemática do carjacking nos Estados Unidos e aqui veio também ao de cima o fenómeno. Quais serão as causas, professor? O problema é multifatorial, desde uma afirmação de poder só, de pessoas que se sentem frustradas, que se sentem diminuídas e que naquela circunstância pretendem evidenciar uma certa superioridade, uma força em relação aos outros. Desde isso, há mera questão de querer trocar de carro. Tenho um BMW avariado, pois velho. Se efetivamente conseguir arranjar um novo e puser a matrícula do outro, uma vez que tem a documentação do velho, pois se for à inspeção e for avalizado o carro, ele depois pode fazer do carro aquilo que quiser. Pode mandá-lo, em regra, vendê-lo para outro país qualquer, em regra até para países de leste que, estatisticamente, são aqueles que mais receptivos estão a carros deste género. Se for carrinhas, não. Carrinhas é mais para a África. Realmente os carros que mais se falam na comunicação social são realmente carros de Sim, grande são cilindrada, carros, não é? são grandes marcas. O BMW, por exemplo. E os Audis. Os Audis em primeiro lugar, o BMW em segundo e o Mercedes em terceiro lugar. Os Mercedes de grande cilindrada. Pois é evidente. Portanto, é um problema realmente cultural e que leva a que em pouco tempo, em Lisboa, tenham sido registados 178 casos de carjacking, o que é uma enormidade. Quer dizer, hoje a pessoa, efetivamente, sente-se insegura, as mulheres e as pessoas mais velhas são as mais procuradas neste fenómeno. A paragem nos semáforos leva a uma desorganização muito grande, porque as pessoas têm medo de parar nos semáforos, já não param nos semáforos, portanto há um desrespeito pelas normas de trânsito, uma hipótese de maior sinistralidade. Portanto, é um fenómeno que me parece que a única maneira de o resolver seria, talvez, fazer um levantamento nos ditos bairros problemáticos, uma vez das grandes cidades, para que são oriundos os indivíduos que cometem este tipo de criminalidade. Isto por um lado. E mais importante ainda seria incutir valores morais, de que não se deve estar a fazer isso, porque não há benefício para ninguém, nem para as vítimas. Matar uma pessoa porque se opõe a roubar-lhe um automóvel, pois tem que, nas escolas, se cultivar muito esse valor, repetidamente, pelos professores. Não se devem cansar de conversar com os alunos nos recreios, etc., incutindo, digamos, um valor moral da denúncia, se tiverem conhecimento as pessoas de alguma circunstância, que comentem e que refiram às autoridades. A perda de valor parece-lhe mesmo uma das grandes causas para que isto aconteça? E eu acho que sim, uma pessoa que tenha um certo valor moral de que, na realidade, não deve andar a roubar as coisas uns aos outros. Nós estamos quase no século XVIII, certos problemas que depois levaram à literatura romântica do princípio do século XIX. Cuidado, não podemos ir por aí. Nós temos é que resolver os problemas sociais e económicos das populações. Nós somos todos iguais e há mínimos
que todos nós devemos ter e que não sejam incentivos para que se pratiquem situações deste género que são altamente reprováveis. Muito obrigada, professor. Vamos ficar por aqui. Quanto a si, espero que continue na companhia da RNTV.